Entregue o comando da sua vida a Deus. A passagem de hoje está em Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Que salmo especial esse. O versículo 1 ele nos lembra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso nos lembra de projetos. Nós, se vocês têm nos assistido aqui com frequência no programa, aqui as nossas mensagens, vocês têm visto que nós falamos bastante sobre esse assunto, planos e projetos, porque é algo que Deus tem ministrado ao meu coração ao longo de muitas décadas. Não adianta nada fazermos os projetos mais bonitos, os projetos mais altruístas, os projetos mais bem elaborados, porque se não forem os projetos de Deus, eles serão apenas projetos belos, mas não terão o alcance que Deus planejou para nós. Quando nós nos esforçamos, como diz aqui a palavra, para edificar, para construir, para fazer grandes realizações, mas se isso for somente coisa nossa, força do nosso braço, talvez a gente tenha até um alcance, talvez a gente consiga até abençoar um punhadinho de pessoas, talvez até consigamos fazer algumas coisas que algumas pessoas vão dizer que bacana, mas o alcance vai ser extremamente limitado, porque vai ser pela força do nosso braço. Mas quando nós edificamos um projeto que é vontade do Senhor, que é plano de Deus, então o sobrenatural acontece, a mão de Deus entra e coisas extraordinárias que homens não poderiam fazer, começam a acontecer. A Bíblia diz também que é o seguinte, que se o Senhor não edificar, se o Senhor não projetar, se o Senhor não construir, em vão trabalham os que edificam. Imagina você, querido, passar muitos anos da sua vida fazendo muitas coisas e no final você descobrir que aquilo tudo foi em vão. Por mais bonito que seja aquilo que você construiu, aquilo que você edificou, aquilo que você fez, se não era o que Deus tinha para a sua vida, a Bíblia diz que é em vão. E não é isso que Deus quer para nós, que passemos muitos anos trabalhando para Ele e no final seja algo em vão. Outra coisa para nós pensarmos também, se construirmos, edificarmos, projetarmos e o Senhor não estiver nisso, isso só vai gerar para nós muito cansaço, muito enfado, porque não terá o sobrenatural de Deus agindo. O versículo continua dizendo o seguinte, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A verdadeira proteção é só Deus que pode nos dar. Eu sei que é um assunto tenso falar sobre a pandemia, eu perdi amigos, nós perdemos familiares, enfim, você que está nos assistindo, talvez tenha perdido alguém próximo de você, mas se você lembrar, tantas pessoas que se guardaram tanto, se protegeram tantas vezes, nem saía de casa, deixaram de ir para a igreja, de repente, contraíram o vírus também. Graças a Deus que a grande maioria dos nossos familiares e amigos se recuperaram, mas eu tive que fazer o funeral de alguns amigos próximos por causa desse vírus, desse momento tão difícil. Mas o que eu quero trazer para nós é o seguinte, a nossa autoproteção, ela é importante, nós fazemos o que está ao nosso canto para nos proteger, mas a gente não pode esquecer que só Deus realmente pode guardar a nossa vida em todas as áreas. Nós não temos controle, por exemplo, sobre a guarda dos nossos filhos. Quando eles vão para a escola, a gente perde o controle sobre eles. Quando eles crescem, quando eles saem de casa, o nosso cônjuge, onde é que está o nosso cônjuge, está trabalhando, está na faculdade, a gente não tem o controle sobre tudo isso. Nós precisamos descansar e dizer, Senhor, eu entrego a Ti o comando da minha vida, da minha família, da minha casa. Eu peço que o Senhor proteja-os, porque eu não tenho força em mim mesmo para proteger da melhor maneira. Quando você diz isso para o Senhor, você está reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, que só Ele tem o poder para te guardar e que você basta apenas depender dEle. E falando de dependência, caminhando para o fim, esse trecho da Bíblia termina da seguinte forma, vai ser inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que você conseguiu com muito esforço, porque os seus amados Ele dá enquanto dormem. Esse versículo nos lembra da dependência de Deus, que nós não devemos achar que é a força do nosso braço, a nossa saúde, a nossa riqueza que vai nos fazer ter uma vida próspera e bem-sucedida. Não, é misericórdia de Deus, é dependência de Deus. Esse versículo nos lembra que aquela pessoa que trabalha muito e acumula muitas coisas, a vida dela pode ser pedida a qualquer momento, mas aqueles que descansam no Senhor, aqueles que dependem do Senhor, que entendem que dele vem toda a provisão, enquanto eles dormem, o Senhor acrescenta a eles o que é necessário. Eu lembro, por exemplo, das minhas filhas que dormem e acordam sem se preocupar se vai ter comida, porque
eu sou o provedor. Elas sabem que o papai vai levar para casa. Da mesma forma, Deus, que é perfeito, nunca vai deixar faltar nada para nós. Jamais esqueça disso. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Deus abençoe a sua vida.